Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 18 de março de 2022, está no ar. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar e vamos juntos a partir de agora com os nossos destaques deste 18 de março. 23 dias de guerra na Ucrânia. Pela primeira vez desde o início do conflito, a cidade de Lviv, no oeste do país, perto da fronteira com a Polônia, é alvo de bombardeios russos. Aos olhos do mundo, a Rússia está com grandes dificuldades para ocupar as mais importantes cidades ucranianas. E mesmo neste cenário, a cada dia mais evidente, hoje, num estádio lotado com 100 mil pessoas em Moscou, o presidente Vladimir Putin fez questão de demonstrar força num grande evento que comemorou os 8 anos de anexação da Crimeia. Desemprego no Brasil apresenta ligeira queda em janeiro, de acordo com números divulgados hoje pelo IBGE. Mas a média de renda do trabalhador vem caindo e chega a quase 10% em um ano. No Pauta Aberta de hoje, a gente mostra o susto na hora do abastecimento em Fortaleza. E não foi preço alto da gasolina, não. Na hora do abastecimento, o cilindro de gás foi pelos ares. Fique ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta sexta-feira já começou. A guerra da Ucrânia chegou hoje ao 23º dia de combates e, infelizmente, sem tréguas por parte das tropas vindas de Moscou. Hoje, pela primeira vez, a cidade de Lviv, que fica no extremo oeste do país, mais perto da fronteira com a Polônia, foi bombardeada. Os mísseis vindos por ordem de Moscou, que despencam desde o fim de fevereiro sobre a Ucrânia, nesta sexta-feira atravessaram o país. O alvo pela primeira vez foi a cidade de Lviv, com 800 mil habitantes no oeste. Rota importantíssima dos refugiados que tentam escapar da Ucrânia sob ataques. Uma cidade que está muito perto da fronteira com a Polônia. Os mísseis atingiram uma oficina de aviões que estava desativada no complexo aeroportuário de Lviv, a 6 quilômetros do centro da cidade. Mas todo o oeste ucraniano está em alerta. Hoje, as sirenes tocaram em várias cidades. Foi mais um dia de bombardeios também sobre a capital Kiev. Para escapar deste horror, aproximadamente 1.000 pessoas deixaram a cidade ontem à noite. Uma forte explosão foi ouvida hoje cedo na região norte. Eram destroços de um míssil que atingiram de novo um prédio residencial em Kiev. Uma pessoa morreu e pelo menos 4 ficaram feridas. Hoje, a prefeitura confirmou a morte de 222 pessoas desde o início do conflito. Entre estas pessoas estão 60 civis e 4 crianças. A ONU anunciou uma estimativa de vítimas desde o início da invasão russa. Seriam 726 mortes confirmadas na Ucrânia, 52 crianças entre essas vítimas, mas a própria ONU admite que os números podem ser muito maiores. Depois dos bombardeios ao teatro de Mariupol, no sudeste do país, um lugar que abrigava aproximadamente 500 pessoas, principalmente mulheres e crianças, hoje autoridades ucranianas divulgaram o número estimado de sobreviventes. Ao menos 130 pessoas escaparam com vida dos escombros, mas as buscas continuam no local e o número de sobreviventes pode aumentar. De acordo com as autoridades locais, aproximadamente 350 mil habitantes de Mariupol estão escondidos em túneis e abrigos subterrâneos pela cidade. Apesar de corredores humanitários terem funcionado nos últimos dias, Mariupol está sob ataque. São de 50 a 100 ataques todos os dias, sem trégua, com pouca esperança. E estimativas indicam que 90% dos prédios tenham sido atingidos. A cidade já há 2 semanas está desabastecida, sem aquecimento, sem energia, sem água. A cidade de Kharkiv, hoje, mais uma vez, foi alvo de novos bombardeios. Um prédio onde funcionava uma escola foi atingido. Uma pessoa morreu, outras 11 ficaram feridas. A luta, logo depois do ataque, era retirar as vítimas, que ficaram presas nos escombros. Para esta sexta-feira, o anúncio à população é de que 9 corredores humanitários foram abertos para refugiados que ainda tentam deixar a Ucrânia. De acordo com a ONU, já passa de 3.200.000 o número de refugiados. Mais de 2 milhões procuraram a Polônia. Na resposta aos ataques vindos das tropas de Putin, aos olhos do mundo, a defesa das forças ucranianas está muito organizada. Os combates têm sido duríssimos nos arredores de Kiev e de outras cidades, como Mykolaiv. E os avanços do inimigo a cada dia são menores. Numa estimativa feita pelo Pentágono, ao menos 7.000 soldados russos já teriam morrido em combate.
É uma quantidade de baixas que supera o número de soldados americanos que caíram em 20 anos nas guerras do Iraque e do Afeganistão. O governo da Ucrânia aponta que são 13 mil vítimas entre os militares da Rússia. Enquanto deste lado a Ucrânia resiste a uma tempestade de mísseis, hoje num estádio lotado em Moscou e com bandeiras russas para todos os lados, o presidente Vladimir Putin falou à multidão nacionalista. С праздником. Это их праздник. Поздравляю! Disse que está salvando a Ucrânia de todo o sofrimento que o país vinha enfrentando. Nunca tivemos tanta força, disse o presidente Vladimir Putin. Isolado do mundo nos campos da diplomacia e dos negócios, Putin não se dobra. Faz questão de dizer que é forte, apesar do avanço a cada dia mais tímido contra as forças ucranianas. Aqui no Brasil, a renda do trabalhador caiu quase 10% no período de um ano. O desemprego também registrou uma leve queda, mas o número de desempregados no país chega a 12 milhões. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. São 11,2% de desempregados, o que soma 12 milhões de brasileiros. Apesar desses números serem altos, houve recuo de 0,9 ponto percentual no desemprego, na comparação com o trimestre encerrado em outubro, que foi de 12,1%. De acordo com o IBGE, esta é a menor taxa de desempregados para o período desde 2016. Apesar do índice de desemprego ter diminuído, a renda do trabalhador caiu ainda mais, tendo média de R$ 2.489. As estatísticas divulgadas pelo IBGE revelam que, em um ano, os ganhos dos empregados diminuíram 9,7%. A comparação foi feita com o mesmo trimestre do ano passado. O número de pessoas com ocupação no Brasil chegou a 95,4 milhões, o que representa alta de 1,5%. Na prática, mais de 1,5 milhão de pessoas têm algum tipo de atividade, e isso na análise comparativa trimestral. E a massa de rendimento real habitual ficou em 232 bilhões e 600 milhões de reais, uma queda de 0,9% em um ano. Já o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar é de 55,3%. Mesmo com um aumento na taxa de ocupação, o brasileiro está com menos dinheiro no bolso, enfrenta as taxas de juros mais altas e sofre com aumento no preço dos combustíveis. Cenário nacional que aponta momentos difíceis. Essa queda na renda do trabalhador é um cenário muito triste, né? A inflação avança e a renda do trabalhador caindo. Muito triste. O Banco Central divulgou a prévia do PIB em janeiro. Houve queda de 0,99%. Esse foi o maior recuo registrado nos últimos 12 meses. O índice de atividade econômica, que é considerado a prévia do PIB, Produto Interno Bruto, teve queda de 0,99% em janeiro deste ano, se comparado a dezembro de 2021. Já o indicador do nível de atividade econômica cresceu 4,73%. O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, serve para medir o crescimento da economia. No ano passado, a economia brasileira cresceu 4,6%. A prévia do PIB, divulgada pelo Banco Central, mostra a maior queda do nível de atividade desde março de 2021, com recuo de 1,67%, e também a primeira queda mensal do indicador desde setembro do ano passado. É importante lembrar que esses números foram calculados depois do ajuste sazonal para comparar períodos diferentes. Segundo o Banco Central, se compararmos o indicador do nível de atividade divulgado hoje com janeiro do ano passado, foi registrada a estabilidade de 0,01%, além do crescimento de 4,73% em 12 meses até janeiro deste ano. Este cálculo foi realizado sem o ajuste sazonal. Com essa queda em janeiro, o índice de atividade do Banco Central chegou a 138,48 pontos, que é o menor registro desde dezembro de 2020. De acordo com o Ministério da Economia, a expectativa de crescimento para 2022 é de 2,1%, mas o mercado financeiro acredita que esses números vão ser ainda menores. Bom, e as regras de concessão de benefícios do INSS estão mudando. A Câmara dos Deputados agora aprovou o projeto, que mais tarde vai virar lei, e o INSS vai cobrar dos contribuintes os valores da perícia médica em caso de perdas de ação na Justiça.
O pagamento de perícia médica ficará a cargo do contribuinte que perder a ação judicial contra o INSS. Essa importante alteração nas regras de concessão de benefício foi aprovada pela Câmara dos Deputados e deve virar lei logo, logo. Essa solução foi apontada depois que o INSS deixou de realizar perícias médicas para avaliação de concessão de benefícios. O custo de honorários médicos dos casos que iam para a Justiça estava sob a responsabilidade dos tribunais. Mas o dinheiro e o acordo acabaram e a Justiça passou a conta para o INSS. O INSS alegou que não tinha dinheiro para os honorários médicos e o problema foi parar no Congresso. E a solução saiu agora. Quem entrar na Justiça para tentar auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e perder, vai ter que arcar não só com as custas judiciais, mas também com os honorários médicos de perícia. O projeto também estabelece quais documentos devem ser entregues para embasar a ação judicial. Na lista tem o comprovante de indeferimento ou não prorrogação do benefício e ainda um documento que aponta a causa da incapacidade de trabalho e a ocorrência do acidente. A intenção da proposta é padronizar a exigência de documentação. A nova regra teve apoio dos líderes do governo na Câmara e no Senado. E saiu hoje a lista dos aprovados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, do primeiro semestre de 2022. A lista com os nomes dos convocados para o FIES devia ter sido publicado na terça-feira, mas por causa de problemas técnicos no sistema do FIES, só foi divulgada hoje. Para consultar a lista dos aprovados, basta digitar o CPF e a senha cadastrada pelo candidato no site, que é o FIES, seleçãoaluno.mec.gov.br/usuário-login. Veja no próximo bloco mais informações sobre este 23º dia de invasão na Ucrânia. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco e a gente volta a falar, Volto a chamar mais uma vez aqui no nosso telão Jucinei Cardoso, nosso correspondente internacional que está ao vivo de Roma. Boa noite para você aí na Europa, Jucinei. Boa tarde para vocês aí no Brasil, Odilon. Jucinei, chamou a atenção hoje, novas declarações aí do presidente Zelensky. Claro, ele vem se sentindo bem mais fortalecido aí no cenário político internacional. E hoje, de maneira até surpreendente, voltou a falar que a Ucrânia fará, sim, parte da União Europeia. De que forma essas declarações podem chegar a Moscou num momento ainda tão complicado como esse? Pode ser bastante tenso, apesar de que essa declaração é uma antecipação de um cenário que Zelensky dá como garantido, E ele não faz isso à toa, Ele teve conversas recentes com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Inclusive, essa conversa foi tema de um pronunciamento, aliás, de uma publicação que o próprio Zelensky fez nas suas redes sociais, através da sua conta no Twitter, dizendo que a presidente da comissão, a chefe da comissão, teria antecipado a informação de que o parecer no que diz respeito à adesão da Ucrânia na União Europeia, deveria ser preparado aí dentro de poucos meses. É claro que isso significa que esse assunto não deve ter evolução tão rapidamente quanto o Zelensky gostaria, mas é um anúncio que pode, evidentemente, colocar aí a Ucrânia como um dos próximos países membros da União Europeia. O cuidado que tem que se ter nesse momento é que a entrada da Ucrânia para um bloco neutraliza o discurso da neutralidade, que vem sendo um dos pontos exigidos pela Rússia para qualquer tipo de acordo. Inclusive, recentemente, o negociador russo Vladimir Medinsky disse que a questão da neutralidade da Ucrânia seria um dos pontos mais alinhados dentro das negociações que começaram na última segunda-feira, dentro dessa quarta rodada de negociações, que está tendo paradas técnicas retomadas durante toda a semana e na qual já houve alguma evolução nesse sentido. Então, é preciso tomar cuidado nesse cenário, porque aquilo que acontece no cenário institucional tem reflexos, evidentemente, diretos no cenário diplomático, Odilon?
Ô, Jusinei, agora nos campos aí da diplomacia internacional, esse confronto entre Rússia e Ucrânia parece que está mudando, os ventos parecem que estão mudando um pouco, né? Hoje aconteceu um grande evento em Moscou. Vladimir Putin falou para aproximadamente 100 mil pessoas no estádio da capital, um evento que comemora os 8 anos de anexação da Crimeia. Isso ocorre nos bastidores dessa guerra, mas em campos de batalha há informações aí de órgãos internacionais, o Pentágono dos Estados Unidos, também o Reino Unido traz informações de que as forças russas avançam com muito mais lentidão, estariam acontecendo dificuldades logísticas muito graves aí às forças russas e há uma estimativa de perda numerosa, né? O Pentágono destaca que seriam 7 mil soldados russos já mortos nesses avanços à Ucrânia. O que representa essa manifestação de força que Vladimir Putin fez nessa sexta-feira? É uma manifestação que, em primeiro lugar, é direcionada aos russos de uma forma geral, né? Porque a gente sabe que a partir do momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia e recebeu aí uma série de sanções de vários países, não só o Estado, a nação de uma forma geral, acabou sendo sancionada, acabou sofrendo restrições, mas também a comunidade russa de uma forma geral. Então, essa é uma mensagem, em primeiro lugar, para os próprios russos, dizendo: somos fortes, sairemos dessa situação. E depois para a comunidade internacional, porque esse ponto em que nós chegamos é um ponto em que a troca de acusações, a troca de informações até certo ponto equivocadas, abusos no que diz respeito a algumas divulgações que estão sendo feitas, indicativos de fake news, enfim, é uma guerra de informação. Aquele que se coloca de uma forma mais forte, mais resistente, evidentemente, cria um impacto diante da opinião pública. É justamente isso que Vladimir Putin está tentando fazer agora, porque está vendo que o país está ficando cada vez mais isolado. Então ele faz esse movimento no sentido de dizer: não é isso que está acontecendo, estamos fortes e sairemos vitoriosos, né? Agora, ele percebeu também, né, que foi muito mais difícil vai levar muito mais tempo do que ele esperava chegar, de fato, ao comando da principal cidade do país, que é Kiev, né? Hoje, Jusinei, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente indo lá para a China, hoje o presidente em conversa telefônica, o presidente Xi Jinping, em conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele falou, né, que essa guerra não é de interesse de ninguém e deu outra declaração importante, que a paz e a segurança são tesouros, os tesouros mais queridos da comunidade internacional. Agora, o que disse o presidente da China está de acordo com o que, de fato, a China está fazendo? A Rússia vem pedindo constantemente ajuda, né, aos chineses. O que ocorre aí nesse cenário diplomático? Bom, a China vem ainda mantendo aquela postura de neutralidade que a gente viu lá no início dessas discussões que a gente iniciou, quando começaram os conflitos e quando esse assunto foi discutido lá naquela Assembleia Extraordinária da ONU, a gente noticiou inclusive aqui no Pauta Aberta, quando a China foi um dos 35 países que manifestaram a sua abstenção quanto a uma condenação, digamos assim, da decisão da Rússia de invadir a Ucrânia. Desde então, a China vem mantendo esse discurso de neutralidade. A gente sabe exatamente por quê. A China tem interesse comercial na Ucrânia, mas também tem associação, interesse de se aproximar da Rússia no que diz respeito à questão armamentista, num combate direto aí em relação aos Estados Unidos, né? Então ela vem mantendo essa postura de abstenção. Por enquanto ainda não houve nenhuma informação sobre um apoio mais declarado, vamos dizer assim, da China no que diz respeito à Rússia, mas esse é justamente o medo dos Estados Unidos. Por isso essa conversa, né, para antever um pouco esses movimentos e dizer, olha, estamos de olho no que a China pode fazer nesse cenário e esperamos que a China tome uma decisão que seja condizente com o que o resto do mundo está tentando fazer. O mundo inteiro, né, atento a todos esses movimentos aí no cenário internacional, no cenário político internacional. Bom, da China, Jusinei, vamos lá para a Ucrânia de volta, porque eu quero destacar, hoje houve uma manifestação triste, né? Houve um protesto na cidade de Lviv, oeste do país, com carrinhos de bebês espalhados pela cidade, 109 carrinhos representando aí a morte de crianças.
as vítimas da guerra. Hoje também houve uma declaração impactante da ONU, né? Declarou que a cadeia de abastecimento está desmoronando na Ucrânia e que a preocupação é maior na cidade de Mariupol, que há 2 semanas está praticamente sitiada pelos soldados russos. As pessoas estão escondidas em abrigos. Então a ONU traz essa informação aí de extrema preocupação. Seriam 350 mil pessoas apenas em Mariupol escondidas, né, em abrigos subterrâneos. E trazendo também para essa nossa conversa, a gente está vendo agora as imagens, né, dos carrinhos nessa manifestação que ocorreu em Lviv, no oeste da Polônia. Lviv, que inclusive foi bombardeada hoje pela primeira vez. E trazendo para os nossos assuntos, Jucinei, são vários, né? Mas eu queria também destacar que o Papa chamou os ataques russos, né, de uma ação armada inaceitável. Foi mais uma vez uma manifestação veementemente contrária aí a todo esse avanço, a toda essa guerra que a Rússia procura fazer contra a Ucrânia. O Papa Francisco tem manifestado muita contundência nas palavras que ele vem utilizando nos seus discursos recentes, nas suas catequeses, nas homilias, enfim, no sentido de chamar a atenção para o que está acontecendo, né? E mais do que isso, pedir para que a população se reúna em oração, né? Segundo o Papa Francisco, esse pode ser um caminho muito importante para que a gente tenha aí um cenário um pouco mais favorável no sentido de que as partes entrem num acordo e negociem o cessar-fogo, né? Ele vem repetindo esse discurso com um pouco mais de veemência, inclusive nos próximos dias, como a gente vem se colocando, e convida aí oficialmente todos os bispos e todos os sacerdotes para se unirem a ele em oração nessa consagração e entrega da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, né? Isso vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 25, durante uma celebração relativa à festa da Anunciação, que acontece na Basílica São Pedro, em Roma, e vai haver, evidentemente, esse momento de pregação e de oração para que a humanidade ajude com pensamentos e orações esse momento que a gente está vivendo na Ucrânia, né? Tá certo, Jucinei. Muito obrigado pelas suas informações aí direto da Itália. Uma ótima noite para você, bom descanso no fim de semana. Segunda-feira a gente volta a conversar. Até segunda. Valeu. Bom, gente, mudando de assunto, a pandemia de Covid-19 está passando por um momento de imensas diferenças pelo mundo, né? Não bastasse a guerra, a pandemia ainda incomoda e preocupa em muitos países. Enquanto aqui no Brasil, a cada dia mais cidades aderem a novas regras que estão flexibilizando a exigência do uso da máscara, na Ásia os números da pandemia estão em disparada. Na China, há cidades que bateram o recorde agora, né, no número de casos. A Cláudia Vicentim tem detalhes para a gente. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Enquanto a maioria dos países do Ocidente relaxa as medidas de proteção contra a Covid-19, como no caso do Brasil, onde pelo menos 16 capitais já aboliram o uso de máscaras ao ar livre, na Ásia a situação voltou a preocupar. A China sofre com a infecção crescente da variante Ômicron, com milhares de novos casos a cada dia. Desde o início desse ano, o país registrou mais casos de transmissão interna do que em todo o ano de 2021. A situação obrigou o país a impor novamente o lockdown em várias cidades. Em Xangai, a administração da cidade chegou a publicar que vive o pior momento da pandemia desde 2020. Em Shenzhen, 17 milhões de pessoas estão confinadas em suas casas. A cidade é um polo tecnológico e abriga fábricas que montam peças para marcas como Apple e Samsung. Está tudo parado. O surto mais grave foi registrado em Changchun, perto da fronteira com a Coreia do Norte, com milhares de novos casos diários. Os 9 milhões de moradores estão em lockdown. A Toyota, que tem uma unidade na área, também suspendeu a produção. Com medo de novas contaminações, mais de 50 mil pessoas já deixaram Hong Kong desde o início de março. E a situação grave de casos na província de Jilin deixou cerca de 24 milhões de pessoas em lockdown. Cenário preocupante também na Coreia do Sul, com mais de 620 mil infecções relatadas em levantamento de ontem. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, braço da OMS no continente americano, a alta de casos da variante Ômicron atinge especialmente agora os países da Ásia, com aumento de 29% das infecções em 7 dias. Em seguida vem a África, com alta de 12,3% e Europa com 2%. Nas Américas, houve queda de 19%. Essa semana, a OMS alertou que o aumento global no número de infecções pode ser apenas a ponta do iceberg, porque muitos países relatam também uma queda na taxa de testes. No Brasil,
Brasil, o Ministério da Saúde justifica o relaxamento das restrições com a queda da média móvel do número de casos. Mas especialistas ainda divergem bastante sobre a não obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados, como foi decretado no Rio de Janeiro e em Brasília, por exemplo. Em todos os casos, o bom senso ainda é um bom remédio, não é, Odilon? É isso mesmo, Cláudia. E no fim, a consciência de cada um é que poderá sim fazer toda a diferença. Gente, um susto vem lá de Fortaleza. Olha o que aconteceu. O cliente e o frentista esperam o abastecimento do carro quando, de repente, o cilindro de gás GNV vai pelos ares. A imagem impressiona. O dono do carro corre assustado e o funcionário desliga o gás. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança do posto de combustíveis em Fortaleza. Veja de novo. Nossa, um susto daqueles, Impressionante o estrago, não sobrou nada do carro. Gente, hoje terminou. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde, ótimo fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira aqui no Pauta Aberta, na nossa TV Evangelizar. Até lá.